Lucas capítulo 9, no versículo 51. Aqui vai falar sobre os samaritanos não recebem Jesus, mas não é sobre isso que eu quero falar. E o título dessa mensagem eu coloquei, de que espírito sois? Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diz a palavra de Deus. Aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritano, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém por essa palavra? Glória a Deus. A gente vai ver aqui essa palavra, né? E ela começa dizendo que se manifestou o propósito de ir a Jerusalém. Jesus, ele tinha um propósito, ir a Jerusalém, né? E ele tinha que passar em alguns lugares, e um desses lugares era, né, em Samaria. E a Bíblia vai dizer, né, nessa aldeia de Samaritano, ele teria que repousar. E o Senhor tinha um propósito, e às vezes os propósitos da nossa vida, que a gente tem no nosso coração, propósito de fazer algo, propósito de ir a um lugar, propósito, né, do Senhor na nossa vida, propósito de uma construção, é um propósito. Se manifestou no coração de Cristo de ir. Eu fiquei pensando, para Jesus se manifestar dessa forma, tinha algo maravilhoso para acontecer. E ele falou, vai lá, comece a fazer, né, o trabalhar para aquele propósito. A nossa vida com Deus é isso, quando o Senhor se manifesta por um propósito na nossa vida, o Senhor vai trabalhar para isso. Então a Bíblia diz que ele começou a dar ordem. É mais ou menos isso o mundo espiritual, que às vezes a gente não compreende. Às vezes a gente fica, como é que é, Senhor? Não está acontecendo. Como é que é, Senhor? Eu pedi ao Senhor e nada estou vendo, mas Jesus está trabalhando. A Bíblia diz que ele trabalha para aquele que nele confia. Então, Jesus está dizendo, há um propósito, se manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E quando ele manda mensageiro à frente, né, e entraram nessa aldeia para preparar uma pousada para Cristo, não houve acesso a isso. Sabe, irmão, muitas das vezes no nosso coração Jesus não tem acesso. Jesus falava muito forte, há muitos anos atrás comigo, que há coisas que, quando eu der acesso a ele melhoraria muito a minha vida. Às vezes há lugares dentro da tua alma, nos teus pensamentos, na tua casa, que você não deu acesso a Deus. Às vezes Jesus quer te melhorar e você não está dando acesso. Sabe? Há coisas que Jesus está pedindo para que você tire do lugar e você não está dando acesso. Dê acesso a Jesus. Dê acesso para ele entrar. Mas, pastora, eu ainda tenho os meus vícios. Eu não consigo me libertar. Dê acesso a Jesus. Ele quer te libertar. Mas, pastora, quem comanda o meu casamento sou eu. Dê acesso a Jesus. Ele vai melhorar seu casamento. Há coisas que você não deu acesso. Você está andando conforme o mundo está te dirigindo, mas Jesus está dizendo, me dê acesso para eu mudar a tua vida. A Bíblia vai dizer aqui que ele pediu para ir, vão lá, prepare tudo. E ninguém deu acesso naquele lugar. Sabe, o ministério pastoral não é meu, é de Deus. E quando eu vim para o ministério pastoral, eu vim de um jeito. Havia uma timidez, ao mesmo tempo uma autoridade que o Senhor queria mostrar.
E eu tinha muito medo, porque a igreja onde eu estava não havia muita essa autoridade desse mundo espiritual que Deus trazia para o meu coração. E eu me sentia, às vezes, como se eu estivesse no lugar errado e não entendia. Às vezes eu via alguém que o Senhor estava falando com o meu coração, falando assim, vai lá, ora por ela, coloca a mão na cabeça dela e fala para ela o que eu estou dizendo. Mas a igreja não permitia isso, onde eu estava. Então, eu passei por um processo de dar, como diz essa palavra, acesso a Jesus para modificação. De dizer, agora, hoje, o Senhor, né, depois que o Senhor me tirou, moldou e fez eu, né, entrar com tudo que Ele queria, né, da mudança que Ele queria para essa igreja, hoje eu não tenho isso mais. A qualquer pessoa, se o Senhor falar, eu paro e falo. Às vezes eu estava lá nessa igreja e eu falava as coisas assim, eu falava, meu Deus, eu não podia ter falado desse jeito. E o Senhor falar, mas sou eu em você. Acesso a Jesus, aonde você tem chave, aonde Jesus não entrou por completo, entrega hoje a Ele. Aqui a gente está falando de várias coisas, hoje aqui. Tratamento que Jesus quer no teu casamento, como você fala com o seu marido. E o Senhor está falando, não é certo. Porque Ele é autoridade. Por mais que Ele não seja do Senhor. Amém. O que Deus quer? O acesso que Deus quer. Para com os teus filhos que você xinga, você só bate. E você diz, não, os filhos são meus, Senhor. Deixa que eu educo. Dá acesso a Deus. Dá acesso lá no seu trabalho. Que você tem vergonha de Cristo. Dá acesso a Deus. Você vai ver como você vai ser melhor. Amém? Esse negócio de ter vergonha é uma coisa muito séria. É muito séria. A vergonha atrapalha o crescimento do evangelho. Quando a gente tem vergonha, não que a gente tenha vergonha na totalidade de Cristo, mas a gente tem vergonha de nós mesmos dentro de Cristo. Quando a gente está no trabalho e a gente quer falar de Cristo, ou a gente quer orar por alguém e a gente tem vergonha. Quando alguém diz, nossa, eu estou com um problema tal, aí você diz assim dentro da sua alma, eu sei que Jesus pode ajudar, mas essa pessoa é tão incrédula, essa pessoa é tão, né, do mundo, como é que eu vou falar de Cristo? E você tem vergonha. E o Senhor quer quebrar essa vergonha dentro de você. O Senhor quer tirar. O Senhor quer que você evangelize. Quantas pessoas você já falou de Cristo? Quantas pessoas você trouxe para Cristo? Essa igreja ela pode ter um acesso tão maior do que você imagina. Quantas pessoas você disse, olha só, lá na minha igreja hoje vai ter um culto, é online, participa, vem buscar a Deus para melhorar a sua vida. E a vergonha? A vergonha. É necessário nós nos quebrantarmos. Eu lembro de uma vez que eu pregava sobre isso, eu pregava sobre Maria, que derramara, né, o seu perfume aos pés de Cristo. Mas ela derramara onde? Na presença de vários homens que estavam na mesa com Cristo. E não era permitido uma mulher chegar tão perto de uma mesa dessa forma. Mas ela derramara. Ela perdeu a vergonha. Ela se quebrantou ali, tá todo mundo olhando para ela, chorando, derramando perfume. A vergonha se caiu por terra. Jesus a honrou. Jesus a honrou. É necessário perdermos vergonha de proclamar, de falar do reino. Eu lembro que as primeiras pessoas que eu proclamei o evangelho eram para os meus colegas de colégio, e eu tinha 11 anos para 12. Uma amiga minha, chamada Bárbara, estava passando por um momento muito difícil. A mãe dela estava com cirrose, se eu não me engano, e estava no hospital, internada. E ela chorara, ela estava com 12 anos também, ela é da minha idade, né? E Bárbara estava chorando, muita tristeza no coração. E na minha alma veio assim, vai falar de Jesus, mas
Você tem vergonha? Você é tímida? Você nem sabe o que falar, você está começando agora, o que você vai falar para ela? O diabo, o acusador. Mas o evangelho, ele é a verdade, é a sinceridade, e ele entra onde ninguém pode entrar, como uma espada, e glória a Deus por isso. E eu lembro que eu falei para a Bárbara de Jesus, no meu jeitinho, que eu sabia, mas eu falei, Bárbara, confia no Senhor, ora ao Senhor pela sua mãe. Né? Jesus que te abraça, eu abracei ela. Algum tempo depois, a mãezinha dela se foi, mas a Bárbara se converteu ao evangelho. E até hoje é uma mulher de Deus. E glórias ao Senhor por isso. As vergonhas que nós temos. Mas eu não quero falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia vai dizer aqui que o Senhor mandou Tiago, João, né? E aí, Tiago e João olharam e disseram assim, Senhor, eles não deixaram fazer repouso para o Senhor naquela aldeia. Aí Tiago e João se levantaram e disseram, queres que clamamos por fogo naquele lugar, como Elias fez e consuma tudo? O coração de Tiago e João estava numa chateação, num ódio, numa raiva. Interessante que o Senhor dessa terra, ele tem trabalhado na humanidade esses sentimentos de ódio, rancor, vingança. Às vezes uma vingança espiritual. Amém? Mas a Bíblia vai dizer, né, que ele falou, como Elias também fez, querem que façamos, Senhor. E a Bíblia diz aqui, porque o Filho do Homem, olha o que Jesus disse, voltando-se, porém, repreendeu. Jesus disse, pare. E disse, vós não sabeis de que espírito sois? Eis aqui a palavra do Senhor, irmão. Que espírito nós somos? Nascemos de qual espírito? Desse mundo? Que trabalha a raiva, trabalha o ódio, trabalha o rancor, vingança? Ou nós somos do Espírito da verdade, que tem por amor, tem por misericórdia, tem por estender a mão, tem por abençoar? A igreja tem que ser trabalhada da forma do Espírito de Deus e não da forma do Espírito do mundo. Pedro, né? O Tiago e João estavam falando de um jeito como o espírito desse mundo, e ele vai trabalhar mais forte, irmão, porque a gente está indo para a eternidade. Ele vai trabalhar mais forte. Vai ter muita gente amante de si mesmo, né? Pessoas mar do coração, mas nós que somos do Senhor, nós temos que ter um coração liberto, livre, amoroso, com prazer de ajudar o próximo, de orar por alguém, de estender a mão para alguém. Então, de que espírito sois? Porque não adianta eu dizer, não, eu sou de Cristo, vou para o céu, mas os meus sentimentos são de ódio, rancor, raiva, inveja. Né? O espírito da mentira, do engano, da feitiçaria. Muitos estão dizendo, não, mas não tem nada a ver, eu só estou fazendo uma simpatiazinha. Irmão, não existe isso. É Bíblia. A Bíblia diz que é espírito de feitiçaria, seja o que for, seja pequenininho, grandinho, seja o que você está fazendo, é espírito de feitiçaria. E o Senhor não gosta disso. E o que traz isso, pastora? Ele traz perturbação para a tua vida. E é necessário você sair disso. Limpar o coração, dizer não quero mais, me livro disso. Amém? A Bíblia vai trazer, né, sobre o nosso coração que Jesus estava falando de que espírito sois? O mundo, irmão,
O espírito do anticristo está chegando e está chegando com força. E se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos nos perder nessa humanidade. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. O velho homem já morreu. Então permaneça no novo homem pelo Espírito do Senhor. Amém? Você é um espírito, né? Você, através do Espírito de Deus, você se transforma num homem melhor, numa mulher melhor. Então a Bíblia vai dizer: de que espírito vós sois? Eu estou ouvindo essa palavra, mas eu saio daqui do culto e eu já estou xingando todo mundo, eu já estou com ódio de todo mundo, eu já estou brigando com todo mundo. Não, não, Senhor. Eu quero ser como o Senhor é. Há uma mansidão em Cristo Jesus, irmão. Há uma verdade em Cristo Jesus que você venha tomar posse hoje. Há uma confiança para você não ter medo mais. A gente vai passar por coisas muito mais terríveis, gente. E nós precisamos lidar muito bem com isso. Amém? Muitos estão aqui, estão trabalhando, tem a casa está direitinho, né? A família está direitinho, mas o Senhor a gente ainda assim, ó, era um túnel, está se estendendo, 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 para se mostrar quem é e quem não é. E nós precisamos estar firme na palavra do Senhor para subirmos, para glorificarmos com o Senhor no céu. Amém? Então você não tem que ser desse espírito desse mundo. E aqui nesse mundo vai aumentar, irmão, angústia, vai aumentar depressões, vai aumentar fraquezas espirituais, vai aumentar pecado, vai aumentar a falta da comida, vai aumentar as pestes, vai aumentar, né, a agonia dentro da alma do que a gente vai ver, porque nós estamos indo para a eternidade e é bíblico. Então você precisa estar firme de que espírito sois.